Pronto. Começou a gravar agora, tá? Então, esse objeto aqui é o objeto Snape. F3, a gente liga ele. E F3 a gente liga e desliga, tá? Eu desliguei agora, ele não tá pegando. Se eu colocar F3 novamente, ele apareceu, certo? Então, vamos lá, no F3. Anotem aí para vocês não esquecerem. O outro desenho nosso, que a gente deu a semana passada, vou colocar aqui, fazer já uma arquitetura aqui, foi o trim, certo? Aí vamos lá. O trim é o seguinte. A gente tinha dado extend, que a linha vai até um ponto, certo? De limite que eu der. O trim é relacionado a limite, mas ao invés de aumentar uma linha, ela vai cortar, certo? O trim é para aparar uma linha. Então, eu venho aqui, o atalho dele é TR, certo? Aí já aparece aqui trim, ok? Ou então, eu venho no ícone. O ícone dele é junto do extend, tá? Aí tem aqui trim, que é uma linha branca com a barra azul, certo? Pontilhada. Então, esse é o trim. Aí a gente vem aqui o trim e eu vou selecionar os meus limites, certo? Se eu quiser apagar apenas esse aqui, aí eu venho, seleciono meu limite, dou Enter e apago, tá? Lembrando que, ó, apareceu um xizinho vermelho, tá? Então, se aparecer um X vermelho é porque ele vai apagar e a linha ficou mais clara. Então, essa parte aí é o que vai ser apagado, certo? Ah, mas professora, eu queria apagar apenas esse aqui. Então, vamos ver. Aí a gente bota lá o trim, vou pelo atalho, seleciono e eu quero selecionar aí esse aqui também, certo? Então, eu coloquei o meu limite e ele veio. Mas, professora, eu não queria apagar todo, não. Essa parte aqui eu queria deixar. Aí você vai ter que dar outro limite para ele, tá? Você vai colocar aqui um limite para poder apagar só esse. Só que deixa eu dar o trim. O limite vai ser esse. Dei Enter. Isso aqui nem tá passando. Ó, selecionei meu trim, certo? E aí eu vou tentar apagar. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque como eu dei só esse limite aqui, ele tá entendendo que é para apagar todo. E para apagar todo, a gente utilizaria o erase, tá? O delete normal. Então, se eu quiser apagar só esse pedacinho, eu coloco um limite, aí, e boto um limite de X a Y, tá? Aí, venho aqui no trim e apago ele, certo? Agora sim, eu apaguei apenas o pedaço. Deixa eu ver aqui que tem alguém no chat. Foi, eu só desenhei a linha para fazer o limite, tá? Agora eu apaguei para poder, porque como ela era uma polilinha, certo? Ó, deixa eu botar. Ela é um retângulo, tá? Então, se ela era um retângulo, eu não conseguiria apagar se não tivesse esse limite aqui. Ele ia apagar daqui, ele ia apagar esse pedaço e esse aqui, certo? Porque é um objeto só. Para apagar sem eu colocar essa linha de limite, eu vinha, que foi o outro comando que a gente deu, o explode, tá? Que é justamente separar objetos. Eu venho aqui, ó, explodir, certo? Aí eu explodi, eu selecionei e apertei lá no meu comando, tá? Ou então, coloco EX, que é
Não, é apenas X. X que é o atalho do Explode, tá? Então, eu coloco o X, dou Enter, e ele explodiu o meu retângulo em várias linhas, tá? Lembrando que a menor unidade que ele vai identificar, que o programa identifica, é a linha, tá? No caso do Explode, certo? Então, ele só fica, o menor objeto que ele consegue fazer é uma linha. Então, eu posso ter vários objetos, que seriam um bloco só, e eu vou explodindo, explodindo, até chegar a apenas uma linha, certo? Então, aqui, se eu, nesse momento, vou dar o trim TR, selecionei meu limite, tá? Dei Enter e apaguei. Como aqui não era um único objeto, ó, essa linha é uma e essa aqui é outra, eu só precisei colocar esse limite aqui, tá certo? Ó, coloquei aqui, esse aqui é o meu limite, dou Enter, e aí eu consigo apagar só o pedacinho. Mas enquanto eles estavam unidos, ele iria só apagar todo, certo? Beleza, Nívia? Aí tranquilo, né? Então, a gente já revisou o Rotate, certo? Já revisou o Explode. Oi, Wellington, diga aí. Essa linha aqui do meio, aí eu venho. Exatamente. Ó, se eu quiser apagar essa linha aqui, que tá no meio, tá? Aí o meu limite é aqui, ó. Você vai ter que sempre ver qual a linha está cruzando, está interseccionando com a linha que você quer apagar, tá? Então, nesse caso aqui, a única que está interseccionando é essa daqui. Então, ela é que vai ser meu limite. Aí eu vou e apago, tá? Se por um acaso... interseção, exatamente. Se não tiver interseção, ele não apaga, tá? Então, se por um acaso, aí eu vou voltar bem muito, que a gente fez. Pronto, nesse aqui, certo? Quando eu coloquei essa linha limite aqui, ó, a minha interseção é essa, certo? Eu quero apagar esse pedaço aqui, tá? Aí a minha interseção é essa linha aqui e essa daqui, certo? Só que aí eu não quero apagar ele todo, eu só quero apagar esse pedacinho aqui, como eu tinha dito a vocês. E eu vou botar meu limite apenas essa linha, porque eu esqueci de colocar essa outra aqui. Aí dou meu Enter e vou selecionar meu objeto. Ele não vai, ele tá com uma imagem de proibido. Por quê? Como eu só deixei esse limite, certo? Então, a intenção dele, esse aqui era o único limite que tinha. Aí, se eu fosse dar o trim, é como se eu tivesse indo apagar tudo, tá? Então, para eu apagar o pedacinho, eu teria que colocar um limite e outro, certo? Para poder ele entender que era a interseção dessas duas linhas. Ok? Entendido aí? Beleza? Vou botar aqui, vou explodir. Pronto. Então, a gente já deu a interseção, já deu o trim, já deu o rotate, certo? Que foi da semana passada. E agora eu vou dar o fillet. Vamos fazer o fillet, certo? Eu tenho aqui uma linha e tenho outra. E quero fazer... Vou fazer aqui minha linha. Eu quero juntar, unir essas duas linhas aqui.
E, ó, lembrando o seguinte, o fillet pode até funcionar para linhas paralelas, tá? E ele só vai fazer curva. Mas a intenção do fillet é funcionar para linhas perpendiculares, tá? Então, sempre que a gente quiser falar de fillet, vocês lembrem que é utilizado sempre em linhas perpendiculares, certo? Então, eu tenho duas linhas perpendiculares aqui e eu quero unir elas. Aí, como é que eu faço? Eu teria duas opções aqui, tá? Colocar meu extend, estender, dar o meu limite e estender até ela. Depois, eu ia pegar meu trim, certo? E fazer aqui. Fiz da mesma forma, certo? Porém, com o fillet fica muito mais fácil, porque ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Eu vou dar apenas um comando. Então, como é que eu faço esse comando aqui? Eu venho, seleciono aqui meu comando, que é aqui fillet, tá? Ou F, o atalho dele é F, tá? Ou então eu venho aqui no meu ícone. Seleciono, é que ele até pega, para a gente selecionar o objeto, tá? Então, eu vou selecionar as linhas que eu quero unir. Selecionei, ela fez a união, certo? Mas, vê, ele ainda tem uma outra função, que é realmente o que a gente mais utiliza nele, que é fazer essa junção aqui não ser 90 graus, tá? Ela ter um raio. E aí ele vai ficar boleado, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui também no fillet. Aí eu venho aqui embaixo, eu tenho as opções que o fillet pode me dar, certo? E nessas opções eu tenho raios, o rádio, que é o meu raio, que é para colocar um raio de um círculo, certo? Então, eu vou fazer essa opção aqui. R e dou Enter. Certo, boa pergunta, tá? Deixa eu fazer aqui. Aí, o raios e dou Enter, certo? Vou colocar aqui ponto 5. Ponto 5. Ok? E vou dar meu Enter. Aqui, eu fiz. E ele faz um arco concordante, tá? Isso aqui é um arco concordante com as duas linhas. A mesma coisa eu posso fazer vou colocar um número maior, certo? E aqui ele fez, ok? E ele faz até ao limite dessa linha aqui, tá? Se eu for fazer... Ó, aqui eu botei 40, tá certo? Botei aqui o fillet, o raio de 40. Quando ele foi fazer, aí ele me coloca logo que o raio tá muito, muito grande. Então, tá acima do limite dessa linha aqui. Então, ele não consegue fazer, certo? Aí eu tenho que diminuir esse raio para poder ele conseguir fazer. Aí perguntou aqui meu amigo, vou fazer um retângulo, se ele faz em cima de polyline de retângulo, tá? De um objeto. Ele vai fazer. Ele faz. Deixa eu botar aqui. Ele vai fazer, certo? Mas a intenção é que a gente não coloque com polyline, tá? É melhor a gente fazer com linha. Por quê? Às vezes, quando é um polígono que tem muitos lados, o retângulo e tal, ele não dá muito erro, não. Mas, às vezes, quando tem muitos lados, certo? Esse polígono aqui,
Aí, quando chega lá no final, ele começa a dar erro, tá? Aí, por isso que a gente geralmente tende a fazer o uso do fillet com linhas, certo? Então, aqui eu vou fazer mais uma vez essa parte aqui. Respondido aí, nosso Marcos. Então, aqui, ó, e assim, o AutoCAD, ele é um programa muito bom, certo? Mas é um programa também que dá muito erro. Então, se você estiver fazendo, como eu estou trabalhando aqui com pouca coisa, né? Objetos pequenos, só linha, ainda não estou com um projeto completo. Então, para ele dar erro é mais difícil. Mas se eu tivesse um projeto mais complexo, e aí eu fosse utilizar, por exemplo, o fillet com polyline, pudesse ser que quando chegasse lá no finalzinho daquelas centenas de linhas que você fez, certo? Aí ele dava erro, tá? Aí dá um erro que você vai ter que pegar e explodir de qualquer forma e tal. Então é melhor a gente fazer logo, com linhas, tá? Então vamos continuar. Eu vou fazer novamente com fillet. Venho aqui, o objeto tem o ícone, certo? E eu posso colocar, aí tem o meu raio, tá? Aqui o raio é azulzinho na frente. Então, R, dou Enter. Coloco o tamanho que eu quero, certo? Vou colocar 3. Dou Enter novamente. E aí, eu faço o aboloado da minha quina, tá? Eu posso fazer isso em geral, ok? Posso fazer isso em todas as quinas que tiverem aqui, em todas as linhas que cruzarem, certo? 90 graus, perpendiculares, linhas perpendiculares. Linhas paralelas não é para usar o fillet, tá? Linhas paralelas não é para usar o fillet. Então, a gente usa em linhas que estão perpendiculares, certo? Eu tenho 4 minutos aqui, deixa eu ver se dá para dar o outro. Eu vou fazer o offset, tá? Que a semana passada eu lembro que vocês estavam esquecidos do offset. E aí eu vou fazer o offset, relembrando aí para vocês. O offset, ele é um comando que faz com que a gente faça a linha paralela, tá? Equidistantes, certo? Então, eu quero fazer uma linha paralela aqui, tá? Equidistante a essa, e de 50 centímetros, de 2 metros, tá? Até o Modify, exatamente, Wellington. Até o Modify, tá? A gente vai pegar a parte de desenho, draw, que a gente deu, e a parte de Modify, tá? Que hoje a gente termina ela toda, certo? Então, todos esses comandos de modificação e de desenho, Modify, Draw, você já tem condições de estar sabendo, certo? Então, o offset aqui, ela vai fazer uma linha paralela equidistante. Eu quero fazer uma linha aqui paralela de 2 metros para dentro, tá? Aí eu venho aqui, aperto lá no meu offset, no meu comando, ou no ícone, ou coloco O no atalho, tá? O atalho do offset é O, simplesmente. E aí, esse daqui tem um detalhe, certo? Todos os outros comandos, a gente primeiro dá o ponto base, certo? Mas nesse caso aqui, a gente vai primeiro deixar a distância. Ele pede primeiro a distância. O ponto base dele, como ele já sabe que vai fazer uma linha equidistante, ele só quer saber a distância, certo? Então, aí eu vou colocar a minha distância de 3 metros e vou dar meu Enter, tá? Aí, seleciono a linha que eu quero que fique
paralela, certo? E aí, ó, ele aparece aqui. Eu só vou colocar se é para cima ou para baixo, certo? Eu vou escolher o meu quadrante. Se em cima ou embaixo. Quero ir para baixo, então vou para baixo. Ah, mas eu queria fazer o quadrado inteiro. Então, não precisa sair do comando, tá? Ele ainda está ativo, com 3 metros de distância. E eu vou fazendo ele com 3 metros de distância. E depois é que eu dou Enter para sair do comando. Nesse caso aqui, ó, esse raio aqui, ele não fez, tá? Por que ele não fez? Porque, na verdade, ele já está com 3 metros. Então, como ele já estava, o 3 metros seria um ponto zero aqui, certo? Aí, por isso que ele não fez. Aí, agora eu vou querer cortar tudinho aqui para ficar o quadrado dentro de outro quadrado, certo? Então, como é que eu uso o trim? Aí, eu venho lá, o TR, dou Enter, certo? E vou selecionar os meus limites. Ó, esses dois aqui eu apago aqui. Só que eu quero apagar esse também, então eu tenho que selecionar esse limite, tá? Lembrando que é interseção. Então eu dou Enter, aí eu vou apagando tudo que eu quero apagar, certo? Dou Enter e finalizei aqui o meu desenho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar. O link é o mesmo, certo, gente? Vocês reabram no mesmo link para a gente terminar essa revisãozinha e Vanessa entrar com a parte de novos comandos, certo? Vamos lá, vou fechar aqui. Entre para todo mundo.